A avaliação de professores precisa ser construída pelos professores, diz especialista. PNE avança. Texto principal é aprovado no plenário da Câmara. Pesquisa revela que jovem excluído da escola é negro e pobre. Da redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Na semana passada, começamos a consultar você para entender quais são os problemas que mais afetam a carreira docente. A pergunta que lançamos no nosso site foi a seguinte: qual é a maior necessidade dos professores? A gente já mostra aqui um resultado parcial. O salário é a principal reivindicação dos internautas, com 43% dos votos. Em seguida vem as demandas por melhores condições de trabalho, com 21%, e a valorização social, com 16%. A discussão está ótima, foram centenas de votos e centenas de comentários. Ainda dá tempo de participar acessando o nosso site novaescola.org.br. A pesquisa vai ser a base para uma série de reportagens sobre os desafios da carreira pelo olhar de quem vivencia de perto os desafios. Você, professor, você, professora. Parece algo óbvio, mas a necessidade de ouvir os educadores quando se trata de ações que impactem no seu dia a dia é muitas vezes esquecida. Um bom exemplo são as propostas de avaliação docente. Os critérios de avaliação do desempenho de professores muitas vezes são definidos sem considerar a opinião de quem está no dia a dia da sala de aula. É um equívoco, diz o especialista Alexandre Ventura, da Universidade de Aveiro, em Portugal. A nossa diretora de redação, Maggie Krause, conversou com ele durante a Feira Educar, que aconteceu em São Paulo. Confira. Qual é o primeiro passo para elaborar um sistema de avaliação docente? Pois parece-me que é, do mais elementar bom senso, alguém que inicia um dispositivo de avaliação do desempenho docente ir à procura das soluções que foram anteriormente encontradas nos diferentes países, e mesmo alguns dos países têm soluções diferenciadas. É preciso estudar o que é que correu bem, o que é que correu menos bem e, obviamente, adotar ou adaptar aquelas soluções que parecem mais propiciadoras de sucesso e evitar os erros que já foram cometidos pelos outros. Não há necessidade de novamente cair nesses mesmos erros. Como garantir a participação dos professores na avaliação? Os professores necessitam de ser chamados a dar o respectivo contributo desde a fase da urdidura, da construção de um sistema de avaliação do desempenho docente. Os professores pensam pela própria cabeça, os professores gostam de ser envolvidos naquilo que depois têm de adotar, têm de implementar, gostam de sentir que está lá a palavra deles, a opinião deles, uma parte daquilo que é a sua concepção, para que depois seja muito mais fácil convencê-los efetivamente a levar para o terreno, a adotar as soluções que tenham sido acomodadas, que tenham sido negociadas entre partes que muitas das vezes estão em conflito. Portanto, aquilo que nós temos normalmente numa situação dessas é o que eu chamo o máximo denominador comum. No fundo, é uma solução que não agrada totalmente a nenhuma das partes, mas que é uma situação de compromisso, é uma solução de compromisso, de equilíbrio entre as das diversas partes envolvidas. Isso é absolutamente fundamental. O que falta para o professor ser reconhecido pela sociedade? É impossível identificar um elemento que possa resolver essa questão. Primeiro há que ter paciência, não no sentido de ter paciência e esperar que as coisas aconteçam, mas ter paciência no sentido de ter a consciência de que qualquer alteração vai requerer tempo, vai requerer investimento, vai requerer um amadurecimento, quer dos próprios professores, quer da sociedade em geral, no sentido de compreenderem que alterações que de forma substantiva beneficiem o estatuto dos professores vão exigir, por exemplo, alterações ao nível da formação inicial dos professores, de um grau de exigência mais elevado no acesso a essa formação inicial. Tem efetivamente de se procurar captar aqueles indivíduos que sejam mais competentes na dimensão científica da área de especialidade.
A musiquinha indica um avanço. O texto principal do Plano Nacional de Educação foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Uma aprovação que aconteceu aos 45 do segundo tempo, porque se o PNE não fosse votado agora, só depois das eleições em outubro. Em seu perfil no Facebook, o deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná e relator do texto do PNE na Câmara, publicou uma nota bastante otimista. Para ele, agora cabe à sociedade brasileira participar de cada etapa do processo de implantação das 20 metas do PNE, para garantir que seus benefícios cheguem verdadeiramente a todo o país. É uma vitória importante, mas ainda não é o fim da batalha. Na semana que vem devem ser avaliados os destaques mais polêmicos do PNE, sobretudo a meta 20, que prevê destinação equivalente a 10% do PIB, Produto Interno Bruto, para a educação pública, assim como os recursos para a implementação do CAC, que é o Custo Aluno Qualidade. Agora o projeto seguirá para a sanção da presidente Dilma Rousseff e em seguida estados e municípios terão um prazo de 1 ano para elaborar os seus próprios planos de educação, tendo como base o texto federal. Na última semana, a Unesco lançou no Brasil um material para auxiliar os professores a abordar a temática da educação sexual. O guia pretende incentivar debates mais amplos do que as tradicionais conversas sobre métodos contraceptivos ou início da puberdade. Temas como diversidade familiar, orientação sexual e diferenças na identidade de gênero estão contempladas pelo material, cujo público-alvo são jovens de 5 a 18 anos. O material ocupa a lacuna deixada pelo chamado Kit Anti-Homofobia, produzido pelo MEC e barrado pelo governo federal após forte pressão da bancada evangélica do Congresso. Para Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, o material é positivo, pois vai na contramão da maneira tradicional de debater o tema no Brasil, onde a sexualidade é vista como uma fonte de problemas. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Negro, morador da zona rural e com renda domiciliar de até meio salário mínimo por pessoa. Este é o perfil médio dos mais de 3.800.000 brasileiros entre 4 e 17 anos que estão fora da escola, segundo o levantamento O Enfrentamento da Exclusão Escolar no Brasil. A pesquisa aponta que a maior parte dos jovens fora das salas de aula são homens, negros, possuem renda domiciliar de até meio salário mínimo per capita e moram na zona rural, além de seus pais não terem instrução ou não terem completado o ensino fundamental. O estudo foi apresentado na última segunda-feira, dia 27, no 6º Fórum Nacional Extraordinário da Undime. De acordo com a representante da Unicef no Brasil, Júlia Ribeiro, os mais excluídos da escola são também os historicamente excluídos de toda a sociedade. Para ela, não será só a educação quem vai dar conta de resolver essa equação, mas sim políticas articuladas que atuem no combate à desigualdade. As informações são do portal UOL Notícias. No início dessa semana, o jornalista esportivo Juca Kfouri publicou um vídeo polêmico em seu blog no portal UOL, debatendo a relação entre o salário dos jogadores e as manifestações de professores que repercutiram em todo o Brasil na semana passada. Confira um trecho do vídeo. Dizer que um educador vale mais do que o Neymar tem que pôr dentro dos limites. É claro que para educar, um educador vale mais que o Neymar. Para jogar futebol, não. O Neymar vale mais. E o Neymar ganha o que ganha, e diga-se de passagem, do Barcelona, não tem nada a ver, não é com o Estado brasileiro, o Neymar ganha o que ganha porque no trabalho dele, ele bota 100 mil pessoas no estádio para vê-lo jogar, milhões de pessoas para vê-lo na televisão, tem dezenas de patrocinadores em busca de apoiá-lo, e a gente não conhece nenhum educador, por melhor que seja, no mundo inteiro. Na Suécia, o melhor professor da Suécia não ganha e não ganhará jamais 1/10 do que ganha o Neymar, porque são comparações que não cabem. É como comparar com um popstar, com um ator de cinema. Estamos falando de coisas diferentes. Ainda segundo o jornalista, os jogadores da seleção não teriam nada a ver com os problemas da educação no Brasil. Inclusive seriam vítimas desses problemas, já que em sua maioria eles vêm das camadas mais populares da sociedade. Você concorda com esse ponto de vista? O Jornal da Educação quer ouvir a sua opinião. Envie o seu comentário para a gente na nossa página do Facebook, facebook.com/Revista Nova Escola. As melhores voltam na edição da semana que vem. Frase da semana. Custo da Copa do Mundo equivale a 1 mês de gastos com educação no Brasil. A
frase foi manchete do jornal Folha de São Paulo no último dia 23 de maio. De acordo com a reportagem, todos os custos da Copa até o presente momento representam apenas 9% do investimento anual em educação no país. E atenção, se você ainda não inscreveu a sua escola no programa Mais Educação do governo federal, ainda dá tempo. As inscrições foram prorrogadas e vão até o dia 30 de junho. O programa Mais Educação possibilita às escolas a arrecadação de recursos específicos para o desenvolvimento de atividades extracurriculares, como aulas de reforço, educação ambiental e formação em direitos humanos. O objetivo é ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola. Você já ouviu falar do Centro de Memória do Circo? Bom, provavelmente não, mas é um espaço muito interessante e também um lugar importante em relação à preservação e divulgação da memória circense brasileira. O nosso repórter Leonardo Sá foi até o museu, que fica aqui no Largo do Paissandu, em São Paulo, e conversou com Verônica Tamaoki, que é coordenadora do espaço e curadora da exposição permanente Hoje Tem Espetáculo. Confira. Nós estamos aqui na Galeria Olido, no centro de São Paulo, e a gente veio aqui para conferir e conhecer o Centro de Memória do Circo, onde está rolando a exposição permanente Hoje é Dia de Espetáculo. Senhoras e senhores, público sempre respeitável do circo, bem-vindo ao Largo do Paissandu, onde o circo se encontra há quase 130 anos. Bem-vindo à exposição Hoje Tem Espetáculo. É uma exposição de caráter permanente do Centro de Memória do Circo, da qual eu me orgulho muito de ser a curadora. O resultado completo da nossa visita guiada você confere no site de Nova Escola ou acessando o endereço aqui embaixo, abraí/visita-circo. Por hoje é só, fim do Jornal da Educação. Um abraço e até semana que vem.